Olá, gente! Hoje eu quero falar sobre estabelecer limites para as crianças. A ideia aqui é dar algumas dicas para que ajude vocês de alguma forma, né, nesse processo de estabelecimento de limites com crianças, que é um processo tão desafiador e tão difícil. Uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu falo de estabelecimento de limites é sobre estabelecimento de rotina. Rotina é algo extremamente importante, não só para as crianças, mas para a gente também, né, enquanto adulto. Ajuda a gente a se organizar melhor, a se estruturar melhor, ajuda a gente a se organizar internamente e externamente também. Então a criança, ela também precisa desse processo. Talvez ela precise um pouco mais do que a gente, porque ela está aprendendo ainda a funcionar, né, diante da vida, diante dos processos. Então é muito importante que a criança ela tenha rotina. Rotina para dormir, rotina para comer, que ela tenha limites estabelecidos, que ela entenda que hora de comer é hora de comer, que hora de comer não é hora de assistir desenho, né? Que hora de comer não é hora de brincar, enfim. Então é muito importante o estabelecimento de limites e com isso, e através da rotina a gente consegue também estabelecer muitos desses limites. Uma outra coisa super importante é que a gente também, quando for estabelecer regras e limites para as crianças, que a gente tente se conectar com essa criança, que a gente tente observar quais são as necessidades dessa criança que precisam ser supridas de uma outra forma que não seja, né, ferindo as regras e limites estabelecidos. A gente precisa também entender que cada idade, né, vai ter seu limite de entendimento, seu limite de habilidades mesmo. Então a gente precisa adequar as regras e os limites à faixa etária da criança. Então também é super importante, né, que a gente nesse processo todo de estabelecimento de regras e limites, a gente sempre busque reforçar o comportamento da criança. Então a criança cumpriu a regra, a criança conseguiu cumprir os limites estabelecidos, vamos reforçar, vamos elogiar, vamos falar que ficamos muito satisfeitos por perceber que a criança conseguiu, né, comer sem brincar, o que comeu e depois foi assistir o desenho, enfim. Então é sempre muito importante que a gente vá estruturando, ajudando essa criança a se estruturar, porque ela está num processo totalmente incipiente, então é tudo muito novo para a criança. Então a gente precisa ajudar. O nosso papel enquanto educadores, enquanto pais, é a gente guiar a criança nesse processo de aprendizado, de limites mesmo. Agora, uma questão que eu gosto de falar também, que eu acho super importante, é que a gente entenda que por mais que a gente estabeleça limites, que a gente estabeleça as rotinas, que tenha os horários, né, que tenha os horários para comer, que tenha os horários para dormir, eu acho super importante também que a gente tenha maleabilidade, ou seja, é importante que a gente também ensine a criança sobre maleabilidade. Se um dia, ou outro dia, ou no final de semana, né, a criança precisar, sei lá, ir para o aniversário, uma festinha, que não tem problema dormir mais tarde, que não tem problema, né, comer fora de hora, que eventualmente, né, sair das programações é ok, porque isso também é saudável para o desenvolvimento emocional da criança, tá? Então, é super importante o estabelecimento de limites, é super importante as rotinas, mas também é importante ensinar para a criança sobre maleabilidade, sobre ser flexível, sobre ser maleável, tá? Voltando a algumas dicas, né? Uma outra questão que eu acho super importante é a gente sempre explicar o porquê daquela regra, o porquê daquele limite, qual a importância daquele limite. E sempre tentando explicar para que a gente não estabeleça obediências cegas, no sentido de, você tem que obedecer porque eu sou sua mãe, pronto, ou você tem que obedecer porque as pessoas têm que ser obedientes e pronto. Isso aí pode gerar outros impactos, né, no sentido da formação da personalidade dessa criança, até de uma obediência cega mesmo, como eu já falei, e até de repente um comportamento muito passivo diante de outras pessoas, em outras relações. Então é muito importante que a gente estabeleça o porquê daquela regra, o porquê daqueles limites. Então tudo isso é super importante, e é super importante também que à medida que a gente vá
né, explicando os motivos, explicando os porquês das regras, à medida que a gente vá delineando todo esse processo com a criança, que a gente vá sendo sempre alguém que está do lado da criança como um parceiro. Então, às vezes, eu preciso ensinar a criança a arrumar os brinquedos, por exemplo, e eu tô passando por esse desafio na minha casa, inclusive, eu preciso, talvez, chamar a criança e arrumar junto com ela no início. Então, buscar, vamos lá, vamos pegar aqui, vamos ajudar a mamãe a guardar as coisas, vamos pegar tal brinquedo, vamos levar até ali, você pega isso pra mim, você guarda ali. Então, aos pouquinhos, a gente entrar como parceiro e não simplesmente assumir uma postura hierárquica de autoridade e apenas impor determinações, tá? Porém, em contrapartida, também é super importante a gente ter firmeza na hora que a gente for impor os limites e as regras. Se a criança percebe algum tipo de brecha, ela vai entrar nessa brecha naturalmente. Então, assim, é preciso ter parceria, entretanto, é preciso ter firmeza ao impor os limites e as regras. Porque a criança precisa se sentir segura, então eu preciso passar segurança de que aquilo que eu estou propondo para ela, impondo para ela, é algo importante para ela, para o desenvolvimento saudável dela, que é algo que vai acrescentar na vida dela, lembrando que eu, enquanto educador, enquanto pai, enquanto mãe, estou sempre trabalhando no sentido do bem dela. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer com a minha filha, por exemplo, quando eu falo determinadas coisas para ela, quando eu imponho determinadas regras, é falar para ela que eu estou fazendo isso pro bem dela, porque eu só quero o bem dela. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante e nos conecta muito emocionalmente com a criança também. Então, firmeza é importante e firmeza é diferente de ofensa, é diferente de grito. Então, lembrar sempre, uma coisa que eu já falei em vários outros posts anteriores, se eu for repreender a criança ou de alguma forma castigar a criança, enfim, punir por algum motivo, enfim, que a gente sabe que isso acontece mesmo, que eu me foque no comportamento errado da criança, que eu me foque no descumprimento das regras, e não que eu ofenda a criança, e não que eu vá atacar qualquer tipo de característica de personalidade dessa criança. Tá certo? Eu espero que tenha ajudado, as dicas. Acabei me estendendo mais do que eu pretendia, mas espero que tenha ajudado de alguma forma.